Saudações, quinto ano, e aí, beleza? Vamos lá? Iniciar a aula de Geografia na página 324. As cidades são diferentes. Então nós vamos começar a falar sobre cidades. E cada cidade é diferente uma da outra. Por quê? Além da paisagem, praias, cachoeiras, florestas ou não, elas têm funções, atividades específicas, indústria, comércio, enfim, turismo, entre outras coisas que nós vamos ver nesse capítulo aqui. Então nós temos aí, por exemplo, olha esse quadro verde aí. O Porto de Santos, localizado na cidade de Santos, São Paulo, apresenta diversos terminais por onde passam vários produtos. Então, Porto de Santos é uma cidade portuária. A atividade principal são os portos, que ali chegam muitos navios com produtos e vão também muitos navios com produtos brasileiros para todos os lugares do mundo. A parte rosa, Ouro Preto, foi a capital de Minas Gerais até 1897, quando a capital foi transferida para Belo Horizonte. Ainda hoje, diversos casarios do período colonial permanecem preservados, recebendo muitos turistas todos os anos. Então, Ouro Preto já foi capital de Minas Gerais, que era uma cidade muito rica em ouro, diamante, prata, que agora é uma cidade histórica. Contudo, a capital agora é Belo Horizonte. Abaixo nós temos em azul aí Brasília, que hoje é a capital do Brasil, Distrito Federal, tornou-se uma sede político-administrativa, ou seja, é a cidade responsável por sediar os senadores, presidentes, ou seja, os espaços políticos que governam o Brasil. Em amarelo cor de gema aí, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, lá em São Paulo, em Aparecida do Norte, o nome da cidade. Então é um turismo religioso. Então a cidade ela se movimenta, o fluxo, o movimento. Muitas pessoas vão para conhecer Nossa Senhora Aparecida, a Santa, achada no Rio, enfim, tem uma história. Então muitas pessoas, muitos peregrinos, muitos católicos vão para Aparecida do Norte em busca dessa questão religiosa, para rezar, para fazer promessas, para pagar promessas, para agradecer, enfim. E temos aí em Lilás São Bernardo do Campo, tem sua economia baseada na indústria automobilística. Então temos aí mais uma vez São Bernardo, uma cidade em São Paulo, uma cidade voltada para a indústria. Então temos cidades que são industriais, religiosas, administrativas, históricas, portuárias, turísticas, enfim, temos uma cidade com uma característica. Tio, mas uma cidade pode ser mais de uma? Pode ter mais de uma, mas tem uma dessas que vai sobressair, tá? Número 1. Converse com um colega e responda às questões, observando as características de cada uma das paisagens urbanas mostradas nas fotografias. Que semelhanças e diferenças entre elas você consegue perceber? Então você vai vir aqui e vai ver, poxa, o que eu acho parecido, o que eu acho diferente. E diga pra gente. B. Essas cidades apresentam funções semelhantes? As funções são semelhantes? Portuário, histórico, administrativo, político, ou melhor, político, administrativo, religioso, industrial, são semelhantes? Aqui embaixo tem o seguinte, funções urbanas das cidades. Então, nessas funções urbanas, cada cidade vai ter uma função, uma atividade principal que acaba dando a ela uma característica. Por exemplo, Rio de Janeiro, turístico. São Paulo, industrial. Nossa Senhora Aparecida do Norte, religioso. Ouro Preto, histórico. Magé, vou deixar vocês pensarem sobre Magé. E Magé se encaixa em quê? Pensa aí, tá? Então você vai pegar essas cores aqui, amarelo, verde, azul. Cada cor tem um significado, amarelo, cidades industriais. E vai aqui em cima e pintar de amarelo a que for industrial.
vai pegar aqui o verde, cidades administrativas. Vai vir aqui em cima e pintar de verde aquela que for administrativa. Tá? É isso mesmo. E temos redes urbanas e hierarquia urbana. Vamos lá. O que é uma rede urbana e o que é uma hierarquia urbana? Vamos aprender. Quando eu falo em hierarquia, eu falo uma ordem de importância. Por exemplo, na sua casa tem uma hierarquia. Eu falo assim: quem é que manda na sua casa? Quem é que realmente manda na sua casa? É uma pergunta polêmica, né? Uns vão dizer assim: tio, é a minha mãe. E depois da sua mãe, quem é que manda se ela não estiver em casa? É o meu pai. E depois? Ah, sou eu. E depois? O meu irmão. E depois? O cachorro. Enfim. Não, tia, aqui em casa é o meu pai. Aqui em casa é minha avó. Aqui em casa é meu avô. Enfim. Vai mudar bastante de casa para casa. Mas uma hierarquia é uma ordem de influência. Então, do mais importante ao menos importante. Vamos fazer uma relação com hierarquia? Por exemplo, vamos fazer uma hierarquia do youtuber que você gosta. Do mais, daquele que tem mais seguidores para aquele que tem menos seguidores. Ela fala assim: Larissa Manoela, conhece Larissa Manoela? TikToker, youtuber, atriz, fez aquela novela Carrossel. Whindersson Nunes, Anitta, Ludmilla, Pablo Vittar, mas quem? Lucas Neto, Felipe Neto. Se eu pegasse esses nomes e montasse uma ordem daqueles que têm mais seguidores até quem tem menos, eu montaria uma hierarquia, ou seja, uma ordem do mais importante até o menos importante, quem tem mais seguidor até quem tem menos seguidor. Nas cidades não é diferente. A diferença é que não é que a cidade é maior em tamanho, mas ela é maior na importância. Então, hierarquia seria essa ordem de importância, tá? Uma ordem de importância das cidades, tudo bem? E nós temos redes urbanas. O que é uma rede urbana? É quando você tem uma cidade conectada a outra. É como se fosse assim, ó, vamos dar as mãos todo mundo? Então nós estamos conectados pelas mãos. As cidades também. Só que as mãos das cidades vão ser o quê? As estradas, ferrovias, rodovias, ciclovias, pelo turismo, pelo trabalho, pelas faculdades. Então é isso. Isso conecta as cidades. Tudo bem? Então vamos fazer uma leitura aí rapidinho. Nova proposta de classificação territorial mostra um Brasil menos urbano. Deixa eu te aumentar porque o tio não enxerga essa letra azul de jeito nenhum. Vamos lá. De olho na divulgação do Censo Demográfico 2020, o IBGE está propondo uma nova tipologia para a caracterização dos espaços urbanos e rurais. Por essa metodologia, a população urbana do Brasil passa de 84,4% para 76%, ou seja, segundo essa nova pesquisa, o Brasil é urbano, que a maioria vive nas cidades. Mas não tanto quanto pensávamos, é menos, não é 84, é 76. Vamos descobrir o porquê. Pela nova proposta apresentada no estudo Classificação e Caracterização dos Espaços Rurais e Urbanos do Brasil, uma primeira aproximação, 76% da população brasileira se encontram em áreas predominantemente urbanas, que correspondem somente a 26% do total dos municípios. Por outro lado, a maior parte dos municípios, 60,4%, foram classificados como predominantemente rurais, reunindo, no entanto, apenas 17% da população. Tinha muito por cento, me perdi. O que esse texto quer dizer? Esse parágrafo quer dizer? Que tem um espaço pequeno, que é o litoral, que tem muita gente. E tem um espaço grandão, que é o centro-oeste e norte, e tem pouca gente. Ou seja, tem um espaço pequeno com muito e um espaço grande com poucas pessoas. É isso que ele quis dizer. Mas tio, por que isso? Porque no litoral temos indústrias, universidades, temos o turismo, historicamente começou por ali. Então, por motivos históricos de povoamento e por motivos de atividades como cana de açúcar, o café, a indústria, o litoral é muito povoado e atrai as pessoas, tá bom? Pelos critérios atuais, o espaço urbano é determinado por lei municipal, sendo o rural definido por exclusão área urbana. Nesta classificação,
O Brasil tem, de acordo com o censo 2010, 84,4% da população vivendo em áreas urbanas e 15,6% em zonas rurais. Número 1, galera. De acordo com o texto, o que será considerado para classificar a população brasileira como urbano-rural? Qual o critério, gente? De acordo com o texto, lê o último parágrafo. De acordo com o texto, o que será considerado nessa classificação? Número 2. Em sua opinião, essa nova forma de classificar a população em rural ou urbana traz mudanças para o Brasil? É uma pergunta, né? Essa nova forma, ou seja, essa nova forma de classificar a população em rural ou urbana traz mudanças para o Brasil? Justifique. É uma opinião pessoal. Eu vou dar a minha opinião. Pode ser diferente da sua. Chamar as cidades de urbanas ou de rurais no Brasil hoje não muda muita coisa. Tio, mas quando chama de rural, eles promovem atividades mais rurais. Quando chamam de urbano, eles promovem atividades urbanas. Não, eles não fazem isso. Então, chamar de rural ou de urbano não vai trazer nenhuma transformação. Por exemplo, Magé. Magé é urbano-rural. Fala assim, tio, eu acho que é rural, mas a professora chamou de urbano. Mudou Magé alguma coisa? Eu acho que não. A resposta do gabarito deve estar que sim, mas eu discordo, porque no Brasil não há investimentos e projetos para áreas nesse sentido. Então, eu não concordo, mas você pode concordar. Tia, eu concordo que muda, porque quando você chamar uma área de rural, existe toda uma demanda para isso, ou quando você chamar área de urbana, vão existir projetos para isso, você pode colocar, tá? Não tem problema, essa é a resposta pessoal. Vamos lá, gente. Aqui vamos falar sobre a questão, nesse gráficozinho aqui, ó, sobre qual o poder de atração das cidades. Por que a área urbana, a cidade, atrai as pessoas? Aqui nós temos as respostas em verde. Introdução de máquinas e equipamentos no campo. Aumento do desemprego no campo, ou seja, a máquina entrou no campo. Então, o pequeno produtor não conseguiu competir com o maquinário, com o cara rico que tem muitas máquinas. Então, perdeu seu emprego no campo e teve que migrar para a cidade. A cidade tem muita oferta de trabalho nas indústrias, que também atrai as pessoas. E melhor acesso a serviços e melhores condições de vida. Saúde, educação, escolas, universidades, hospitais, clínicas, enfim, shoppings. Isso atrai muitas pessoas para a cidade. Então o campo está expulsando porque tem muitas pessoas ricas com máquinas e não dá para competir com elas. Imagina você com uma plantação pequena de alface e o cara compra uma área do tamanho de Magé para plantar. Ele vai plantar muito mais, vai vender muito mais barato e você não vai conseguir competir com ele. Então você vai ter que se mudar dali. Por isso que a cidade atrai, tá? Pela infraestrutura, pela educação, saúde e pela oferta de trabalho principalmente. Aí você vai ter aqui o mapa número 3. Observe o mapa abaixo e discuta oralmente com seus colegas. Aqui nós temos uma rede urbana. Primeiramente, vamos olhar para a legenda aqui. Nós temos aqui, ó, essa legenda aqui. Então, esse símbolo aqui, que está em São Paulo, significa que São Paulo é uma grande metrópole nacional. Esse aqui, como Belo Horizonte, Goiânia, significa que são metrópoles. Essezinho aqui embaixo, laranja, quadradinho laranja, é capital regional. Como aqui, temos São Luís, Teresina, temos Campo Grande, Cuiabá. Enfim, então, tio, o que é isso? Lembra que nós classificamos, né, os youtubers? É tão difícil falar o plural de youtuber, né? Youtubers, porque é uma palavra em inglês. Os youtubers, o que acontece? Eles têm a hierarquia deles, lembra? Do mais seguido até o menos seguido. As cidades também. Nessa hierarquia, esses símbolos ajudam a entender. O maior, que é São Paulo, até os menores, que vão ser centros, né? Centros B, centro A, enfim. E aqui também, ó, que interessante, eu vou ter algumas linhas. Essas linhas entre as cidades, você fala que realmente entre as cidades aqui, ó, tem várias linhas verdes, laranjas, tem cidades com mais linhas, cidades com menos linhas. Essas linhas significam a integração, que é o transporte, é o turismo, é quando você procura muito essa cidade. Cidades com muitas linhas são cidades muito mais conectadas com outras cidades. Por exemplo, Magé
se conecta com Alcântara, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, deixa eu falar Niterói, Caxias, Guapi, Rio e Nova Iguaçu. Mas e o Rio? Se conecta com tantas outras cidades, muitas outras. Pelo Rio você pode ir para qualquer lugar do Brasil, sendo a capital, entendeu? Então é muito mais conectada. Aí tem as perguntas. Letra A. Qual o título do mapa? Ah, gente, o título é fácil, né? B. O que significam as linhas coloridas no mapa? Ah, tá bem aqui na legenda, à sua esquerda. Significam, né, todas as conexões das cidades com as outras. C. E os símbolos nas cores vermelho e laranja? Ah, é o símbolo de cada cidade segundo a sua hierarquia. Quais são as cidades que se destacam no mapa? Principalmente as grande metrópole nacional e as metrópoles são as que mais se destacam. O que a quantidade de linhas sai? O que a quantidade de linhas que sai de uma cidade pode revelar? O que a quantidade de linhas pode revelar? A conexão que ela tem com outras cidades, tá? A procura por essa cidade, a relação que ela tem com outros municípios. Isso que significa. Essa leitura aqui, na verdade, eu já expliquei para vocês, foi sobre rede urbana e hierarquia urbana, tá? Que no Brasil nós temos 5.570 municípios, tipo Magé, Caxias, Guapi. Temos mais de 5.500 municípios. Então tem uma rede urbana muito grande, ou seja, cidades conectadas a outras. Uma cidade se conecta a uma, a outra, a quarta, a quinta, a sexta, se conecta com a primeira, com a segunda, enfim. É uma grande rede urbana. E hierarquia urbana eu já expliquei. Ordem de importância das cidades. Quando eu falo nessa hierarquia urbana, eu falo nas cidades mais ricas, as mais importantes economicamente, tá? Porque se tem mais atividades, gera mais dinheiro, mais emprego, acaba se tornando mais importantes que outras. Aqui nós temos o exemplo, ó. Por exemplo aqui, Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul e exerce influência sobre as demais cidades ao seu redor. E aqui embaixo, São Leopoldo é uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, está localizada a 34 quilômetros da capital, Porto Alegre, e tem forte relação com esta cidade, ou seja, aqui nós temos Porto Alegre, que influencia, e São Leopoldo, que é influenciada. É como se fosse Rio de Janeiro e Magé. Rio de Janeiro, a nossa metrópole, que influencia Magé, com certeza, pelo turismo, pelos empregos, pelos estudos, tá? Hierarquia urbana brasileira, tá? Que a legenda ajuda bastante. Olha, eu vou ter aqui grande metrópole nacional, que é onde eu vejo São Paulo, metrópole nacional, como Rio de Janeiro, metrópole, como Belo Horizonte, e capital regional, como por exemplo Teresina, Cuiabá, tá? Então eu vou ter aqui essa hierarquia, ou seja, das cidades mais importantes, como São Paulo, até as menores, como por exemplo São Luís, como Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Então assim, tio, não é maior, quando eu falo que é mais importante, que é uma cidade grande, metrópole, não é que ela é maior em tamanho, ela é maior economicamente falando, tá? Aqui eu tenho também interessante essa figura aqui, ó. Nessa figura aqui vai ter a explicação do que é uma metrópole nacional, como São Paulo, o que é uma metrópole, uma grande metrópole nacional como São Paulo, uma metrópole nacional como Rio, uma metrópole como Belém, uma capital e um centro regional. Vai explicar cada um deles, bem interessante. Aí aqui eu tenho uma questão para vocês. Temos várias cidades. E vocês vão ter que encontrar, fazer uma pesquisa, descobrir como elas se classificam. Temos Curitiba, município do estado do Paraná. Então, será que Curitiba é uma grande metrópole? É uma metrópole? Onde Curitiba se encaixa aqui, gente? Curitiba é o quê? É uma metrópole. Aqui eu já achei Curitiba. Aí tu vai descendo. E Campina Grande? Será que esse mapa tem Campina Grande? Não tem, então vou ter que ir lá no Google. Tio, e São Paulo? São Paulo é fácil. Itajaí, município do estado de Santa Catarina. E Brasília? Como essas cidades se classificam? Grandes metrópoles, metrópoles? O que vocês me dizem? Pesquisem, escrevam, ok?
É isso, meus queridos. Grande beijo.